Oi, gente, voltando aqui, vamos falar então agora sobre diagramação, né? A diagramação eu falo que é a arte de fazer caber tudo num espaço mínimo. Sabe aquele quarto desse tamanho que você tem que fazer tudo? É mais ou menos isso que você tem que colocar dentro do seu convite, de maneira harmônica. É super difícil, é super difícil. Por isso que a gente tem uma receitinha de bolo, tá? Que são os 4 pilares básicos da diagramação. E nós vamos começar falando sobre contraste, tá? Bom, eu vou mostrar agora na tela uma imagem e eu vou falar com vocês sobre essa imagem. Essa imagem é um convite de casamento, ele foi me pedido pelos noivos, ele foi feito basicamente a 8 mãos, tá? 2 minhas, 2 do noivo, 2 da noiva e 2 da mãe da noiva. E ele é um convite que a parte de contraste ela fica muito clara. Ela não é exatamente, hoje não é exatamente um convite que eu goste, mas eu uso ele como modelo porque a parte de contraste na diagramação ficou muito clara. Ela fica muito nítida, porque o contraste, o que é o contraste, tá? O contraste ele vai te provocar atração, né? Ele vai dentro de elementos similares, ele vai te atrair para alguma coisa. Ele vai criar o contraste. Então, por exemplo, assim, você sai toda de preto, no pretinho básico, e você põe um sapato vermelho, certo? Você criou ali um contraste. Aquele contraste, ele vai quebrar a monotonia do seu preto, que é o seu sapato vermelho, tá? Então, ele vai propor similaridade entre elementos, né? E ele vai propor, ao mesmo tempo, um contraste para alguma coisa que você quer chamar a atenção. Então, o que acontece? Ele vai te trazer interesse para o seu convite, ele vai te trazer surpresa. Na época que eu trabalhava com revista, eu tinha uma chefe que ela falava assim, o grande desafio de você trabalhar com revista é você ter o mesmo projeto gráfico todos os meses na banca e todos os meses você ter uma revista completamente diferente da mês anterior. E aí, quando eu levava para ela, foi logo que eu comecei a trabalhar, e eu pegava lá minha matériazinha diagramada, feliz, chegava para minha chefe e falava assim, olha que bonitinha, ela falava assim, cadê a surpresa? E eu saía, eu já ficava surpresa, porque eu achava que estava o máximo, e na verdade estava faltando a surpresa do meu trabalho, né? E esse contraste, ele pode ser através de uma fonte, ele pode ser por uma cor, ele pode ser por uma diagramação diferente, tá? Ele vai te trazer hierarquia de informações. O que é uma hierarquia? Sabe aquela coisa assim dos pai, mãe, filhos? Então, isso pai, mãe, filhos, né? Aquela coisa da hierarquia familiar. Você vai ter uma hierarquia de informações dentro do seu convite, certo? Então, voltando nessa foto, você tem ali uma hierarquia de informações. Para eles era muito importante a frase que está no convite. Então, eles queriam que essa frase chamasse tanto ou mais atenção quanto o nome deles. Eles queriam que eu utilizasse a informação da hora e do endereço gritante, porque eles falavam que eles tinham, toda vez que eles foram num casamento, eles tinham problema de achar essa informação. Então, para eles, para esse casal, era importante que o convite não só fosse diferente, como ele fosse um convite prático, né? Então, quando eu coloquei a faixa pesada e marrom e usei o laranja, porque as cores que eles me deram eram marrom e laranja, eu criei um contraste em cima do papel branco, né? Ele foi feito em cima do papel branco, então eu criei um contraste em cima do papel branco. Ele trouxe hierarquia pelo contraste do nome deles, que está enorme, tá? E também trouxe pela frase que para eles era tão importante, né? Ela grita também ali. O contraste também ele pode ser feito através das fontes. Esses 3 exemplos que vocês estão vendo, ele tem 3... tem o primeiro sem contraste, o segundo com um leve contraste e o terceiro com contraste. Eu não vou entrar aqui ainda no mérito de alinhamento, tá, gente? Porque esse convite... Eu brinco que esse convite, assim, toda aula que eu dou, as pessoas brincam e dão muita risada com esse exemplo, porque esse convite é o seguinte,
eu falo que abençoado fosse todo casal que o nome tivesse o mesmo número de letras. Ou pelo menos letras similares, porque ela chama Franciele e ele Jean. E eu tenho que equilibrar isso de uma maneira que fique alinhado. Para piorar a minha situação, essa moça queria um coração no meio do nome deles. E para melhorar ainda, ela queria os famosos arabescos, né, que todo mundo chama de arabesco, né, que são aqueles elementos gráficos mais elaborados e tal, aqueles florais, né? Ela queria tudo isso. Então, eu não vou entrar ainda na parte de alinhamento, porque quando eu chego na parte de alinhamento, vocês vão perceber que, apesar de extremamente alinhado, esse convite está todo desalinhado visualmente, tá? Então, assim, nesse primeiro exemplo, vocês têm um convite totalmente sem contraste. Por quê? Ele está todo em rosa, todo clarinho, ele está usando a mesma fonte manuscrita para todas as informações, tá? Elas têm basicamente o mesmo peso, quer dizer, elas têm basicamente o mesmo tamanho, né? A mancha de texto tem o mesmo peso. O que é uma mancha de texto, gente? Mancha de texto é a área em que seu texto está impresso. Essa área de texto impresso chama-se mancha, né? Porque quando você olha de longe, você não vê o texto, mas você vê uma mancha de texto, você vê uma mancha de cor. Então, esse primeiro convite, ele não tem contraste nenhum, ele não tem atração, ele não tem surpresa, né? Que é uma coisa que... Ele está correto? Ele está correto. Ele tem espaço? Ele tem espaço. Ele está respirando? Ele está respirando. Mas é um convite sem graça, né? A atração não existe. O contraste, ele vai te trazer essa atração, ele vai te trazer essa gostosura de ver o convite, né? Ele vai trair o seu olho para cima do convite, certo? Esse segundo exemplo, ele tem um leve contraste, bem leve. Por quê? Porque apesar de eu usar a mesma família de fonte, de eu usar a mesma fonte manuscrita, eu estou trabalhando já com cores diferentes. Então, eu tenho rosa no nome deles, eu tenho rosa no famoso arabesco, mas eu tenho preto no restante das fontes. Ele já me traz alguma surpresa? Traz, uma surpresa mínima, mas ele me traz mais atração do que o primeiro anterior, tá? Dá para ver os dois juntos, então vocês conseguem perceber que ele já traz alguma atração, certo? Pro anterior, do que o anterior. Agora, esse terceiro, ele já tem um contraste, né? Ele tem um pouco mais de contraste, porque o que eu fiz nesse terceiro? Eu mudei a fonte, tanto do número, da data, né, do casamento, quanto a fonte do texto, né, da mancha de texto, onde contém as informações de horário, local, endereço, né? Essa informação, eu tenho ela já mais hierarquizada, eu tenho ela de uma maneira mais elaborada. Eu também aumentei, com a fonte que eu coloquei, ela me dá mais leitura e mais legibilidade, eu aumento a área em branco. Gente, em convite de casamento ou qualquer outro convite, a área em branco não é erro, tá? Ao contrário, a informação, ela precisa respirar, né? Então, se você tem uma área em branco equilibrada em volta, você tem um convite de casamento também equilibrado. Porque não adianta nada você ter um monte de informação muvucada, tá? Ah, mas tá alinhado, Paty, tá? Mas você tem um monte de informação muvucada. Eu não vou saber para onde eu vou ler primeiro, eu não vou saber o que eu vou olhar primeiro. E o convite de casamento, ele tem uma hierarquia. Qualquer convite tem uma hierarquia. Qual que é essa hierarquia? O que você tem que olhar primeiro quando você olha um convite? Certo? O nome de quem está convidando. Seja do aniversariante, seja do seu casal. Então, no caso aqui, da Franciele e do Jean, que é tão curtinho perto da Franciele, né, que já me desequilibra aí o convite, ele tem um problema sério, porque eu tenho que saber quem é o casal. Eu tenho que, de cara, olhar o convite de casamento, bater o olho e falar assim, isso é um convite de casamento. Esse é um nome de casal, né? Eles estão casando. Então, assim, eu tenho que saber o que é. A segunda informação principal qual é? Data. Eu tenho que saber que data é de cara. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas esquecem as datas. Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, meu casamento é dia 8. Beleza, seu casamento é dia 8. Pode ser 8 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Enfim, dia 8, né? Aí depois, na sequência, você vai ter
o local, o endereço, se vai ter festa, não vai ter festa, o RSVP, que hoje em dia tem, né? As pessoas ligarem e falarem assim, olha, eu estou retornando porque eu vou ou eu não vou no casamento, né? E isso ele vai te dar essa hierarquia que você tem que ter, tá? Convite, qualquer um que você não tenha essa hierarquia, ele está errado. Errado. Certo? Então você tem que ter o nome do homenageado ou do convidado ou de quem está convidando, em primeiro lugar. Segundo, a data que você tem que ter. E se você não tiver essa data, a pessoa não vai gravar e de alguma forma essa data tem que super chamar atenção, né? E na sequência você tem o restante dos dados, certo? E isso tem que ser de uma maneira contrastante, de uma maneira que as pessoas vejam, tá? E que as pessoas entendam e que isso te traga atração para o convite, porque se não trouxer atração, a pessoa não vai gravar a festa. E nem sempre a atração é necessário ter uma cara bonitinha, não precisa ter um desenho, não precisa ter um passarinho, não que não possa ter, mas não é isso que tem que atrair. O que tem que atrair é o nome dos noivos, certo? Esse segundo exemplo, eu gosto demais, eu acho esse convite lindíssimo, tá? Vocês percebam que ali ele trabalhou o contraste com a mesma família, né? A diferença desse contraste é que ele está usando a mesma cor e ele está usando a mesma família. Como é que ele criou o contraste? Gente, ele criou o contraste utilizando as fontes em tamanhos bem diferentes, né? E ele criou o contraste através da organização de informação através de fios, né? Que são esses fiozinhos, que são esses contornos, que são essa criação de box, certo? Esse contraste através de fontes e pesos diferentes, ok? Os fios podem ser organizados os fios podem ser usados para organizar as informações e contrastá-las também. Ele vai organizar, ele vai contrastar, né? Então você pode ter ali fontes de tamanhos bem diferentes, de uma mesma fonte, de uma mesma família, né? Você pode usar de uma mesma fonte, de uma mesma família, você pode usar ela inclinada, que é a itálica, ou você pode usar ela mais gordinha, que é a bold, né? Desde que a fonte tenha essa variação e tenha essa atração, certo? Ou tamanhos ou cores diferentes. Naquele modelo anterior, eu apresentei um contraste por tamanho de fonte, por cor de fonte e por família de fonte. Nesse exemplo que voltou para a tela agora, ele está apresentando um contraste só por tamanho de fonte e por organização através de fios, através de elementos, tá? Que te trazem esse tipo de organização. Agora a gente entra em alinhamento.